crentes. Ele fala que dá churrasco, chega na hora e fala: não, pastor, o senhor é anjo, anjo não come, não dorme, não descansa, não bebe. Mas olha, antes de pregar também, eu quero agradecer o embaixador do país do Chipre, doutor Luiz, que se não fosse ele eu não chegava aqui. Eu levei minha esposa para uma consulta e o trânsito travou. Ele falou: não, eu vou pedir para o nosso carro da embaixada trazer o senhor. Quando nós saímos da porta do consultório, estava dando 2h30 para chegar aqui. Isso já era 6 horas da tarde. Aí o trem foi aumentando. Nós ficamos só lá para sair da cidade por 40 minutos. Aí o nosso motorista, eu descobri que é o nosso irmão em Cristo, já deu um testemunho para mim, uma coisa que Jesus fez na vida dele há muito tempo atrás, através da minha vida. Aí ele ligou o giroflex e botou aquele barulho. Eu falei: Jesus, teu sangue tem poder. Ele conseguiu fazer em 1 hora de lá, vocês acreditam? E aí a bondade dele foi tão grande que ele falou: pastor, eu levo o senhor para o aeroporto também, então a igreja não vai ter nem que gastar com táxi. Olha que coisa boa. Senão só de táxi eu ia ter que vender a metade das cadeiras aqui. Posso ouvir só um glória a Deus? Glória a Deus! O texto que eu li nessa noite é um texto conhecido, é um texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher problemática, carregada de traumas. E se você me perguntar como eu sei disso, é porque são anos estudando a vida dela. Jesus Cristo, o nosso Salvador, era judeu. E como todo bom judeu, jamais conversaria com os samaritanos. E pior, jamais pisaria na terra de Samaria. Judeus e samaritanos eram irmãos de sangue, sabiam disso? Todos eram filhos de Abraão. O problema é que numa religião, ou melhor, numa festa religiosa, samaritanos e judeus começaram a discutir sobre onde Deus tinha que ser adorado. Ó, que tristeza! O judeu dizia: Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Aí o samaritano dizia: não, Deus tem que ser adorado no alto de uma montanha. Aí o judeu, ao invés de ficar quieto, insistiu: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. O samaritano, em vez de ficar quieto, falou: não, Deus tem que ser adorado na montanha, porque foi lá que ele se revelou a Moisés, o seu servo. O judeu não ficou quieto e disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém tem 12 portas proféticas e por uma delas entrará o Rei dos Reis. Aí o samaritano gritou: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá no alto da montanha que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E por causa dessa briga, judeus e samaritanos romperam com a comunhão, nunca mais conversaram. Criaram limites e se separaram, judeus e samaritanos. Criou-se um ódio tão grande que eles criaram doutrinas para se separarem. Uma das doutrinas é que mulher judia não usava a mesma roupa que mulher samaritana. Os samaritanos passavam a ser conhecidos, quando andavam pelas ruas, pela roupa que eles usavam. Só para ninguém correr o risco de confundir, porque eram irmãos de sangue, eram parecidos na aparência, e alguém falar assim: a paz do Senhor, Shalom Adonai, e falar para uma pessoa com quem os pais, os avós, os bisavós tinham brigado lá no passado. Eu sei que parece uma coisa absurda, né? Mas não é tão absurda assim, porque essas coisas se repetem até os dias de hoje. Lá na minha cidadezinha onde eu moro, em Orlândia, um dia num ponto de ônibus, 2 irmãs se encontraram. Só que uma não sabia, não conhecia a outra, que também não conhecia uma. Só que aí, você sabe que crente tem um negócio nele que ele acaba se entregando, né? O crente tem uma linguagem dele. Você está num lugar, de repente alguém fala misericórdia, você já fala: isso é crente. É uns códigos que a gente falou: o sangue de Jesus tem poder. Você já sabe que tem uma criatura crente ali. E numa dessas aí, uma notou que a outra era crente, falou: a senhora é crente, né? A outra falou: graças a Deus. E a outra disse: eu também. Aí ficaram em pé, deram 3 beijinhos. Se terminasse aí, tinha sido uma bênção. Aí uma falou: já que somos crentes, estendeu a mão e disse: a paz do Senhor. E a outra deu a mão e disse: a paz de Deus. Já começou a confusão. Já soltaram a mão, uma sentou para o canto do banco, a outra sentou para o canto do outro banco, não se olhavam mais. Até que uma não aguentou e disse assim: eu estou aqui olhando a irmã, e o tamanho da saia da irmã, um palmo acima do joelho, esse brinquinho na orelha, cabelinho curto. A senhora é daquela igreja ali, né? E a irmã disse: meu Deus, o dom de revelação ainda funciona. Graças a Deus sou daquela assim: olha, eu acho que o dom está me pegando, hein? Bom, mas por quê? Porque eu acho que eu sei de que igreja que a senhora é. Como assim?
Olha, pelo tamanho da saia da senhora que é comprida, pelo tamanho do cabelo da senhora que é comprido, e pelo tamanho da sua língua que é comprida desse jeito, a senhora só pode ser daquela outra igreja ali em cima, né? A pergunta que eu faço, precisava de tudo isso? Não podia ter encerrado ali, amém, somos crentes? Porque não existe dois céus, só existe um céu. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui de dentro só dois subir para esse céu, um sou eu, quem é o outro? De verdade isso? Então se ajeite na cadeira, olhe para o seu irmão e diga, então você vai ter que me aceitar como eu sou. Diga, com as minhas crises, o meu jeito de ser, o meu cabelo, porque só existe um céu onde nós iremos adorar. Posso ouvir um grito daquele tamanho? Se eu pudesse voltar lá naquela briga de samaritanos e judeus, eu ia acabar com aquela briga na hora. Eu ia falar para os dois assim, vocês são dois bobos, parem de brigar, porque os dois estão certos. Você quer adorar a Deus em Jerusalém porque é aqui embaixo? Adore. Você quer adorar a Deus no alto daquela montanha? Vai lá adorar. O que importa não é onde adorar, o que importa é em como adorar, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quem está aqui adorando a Deus nessa noite? Então Jesus jamais pisaria na terra dos samaritanos e jamais conversaria com um samaritano. Por quê? Porque ele era judeu também. Só que ele veio a esse mundo para quebrar regras. Graças a Deus por isso. E caminhando com os discípulos, Jesus resolveu um dia entrar dentro da terra de Samaria. Eu queria ter mais tempo para contar em detalhes a história, mas não tenho. Eu sei que Jesus entrou dentro da terra de Samaria. E ao entrar dentro da terra de Samaria, os discípulos que eram judeus foram obrigados a entrar atrás dele. Eles não queriam entrar ali dentro. São 12 discípulos, são 12 judeus que conhecem doutrina, jamais pisariam na terra maldita, mas Jesus entrou. Se Jesus entrou, eles são obrigados a entrar também, porque quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. Jesus é o chefe, ele entrou, os outros foram obrigados a correr atrás dele. Eles estão andando atrás dele, eu imagino assim, tudo com cara feia, a cada 7 passos parando, um escorando no outro, levantando o pé e tirando a poeira do pé, porque toda a terra maldita fica poeira no pé, então tem que chacoalhar a poeira do pé. Eles estão acelerando até que eles passam à frente de Jesus, porque todos eles andavam cercando Jesus, e quando passam à frente de Jesus, bem na frente deles tem uma placa indicando Poço de Jacó. Os discípulos leram aquilo e devem ter quase tido um infarto no miocárdio. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eles eram judeus e conheciam o tal Poço de Jacó, mas só conheciam de ouvir falar. Por quê, pastor? Porque o Poço de Jacó ficava na terra dos samaritanos. E desde a briga lá do culto da religião, samaritanos e judeus nunca mais conversaram. Então, os avós desses discípulos, os bisavós, conheceram o Poço de Jacó. O pai deles já não. Eles não conheceram por causa da briga. Foram proibidos de chegar perto daquele poço. E quem conhece a Bíblia lembra do Poço de Jacó. Jacó está voltando para sua casa, para a casa dos seus pais, melhor dizendo. Ele quer se acertar com Esaú. Ele está levando suas esposas, seus filhos, seus animais. E de repente acabou a água. Jacó se afasta, vai chorar num canto na madrugada, e ele diz: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para morrer de sede. E Deus disse a ele: pegue uma pá e cave a areia do deserto. Jacó não perguntou se tinha água debaixo da areia, ele cavou um poço. E não é que do fundo do poço brotou água viva e cristalina? Até hoje esse poço está naquele lugar. Para os judeus, esse poço é o significado da vida. Porque se não encontrassem água, Jacó e os filhos teriam morrido no deserto e não haveria nação de Israel. Então para eles o maior milagre era aquele poço. Porém, o milagre existia, mas os discípulos de Jesus nunca tinham visto aquele milagre. Por quê? Porque estava numa terra onde eles não pisavam. Mas agora eles resolveram andar atrás de Jesus. E quem anda atrás de Jesus dá nisso. Ele acaba vendo o que ninguém vê. Ele acaba recebendo o que ninguém recebe. E ele acaba sentindo aquilo que ninguém sente. Quando eles saíram tristes
discípulos, né, eu imagino que Jesus já sabia o que ia acontecer, eles não, mas quando eles viram a placa do poço, o coração deles quase explodiu de emoção, e Jesus dizendo, eu estou com sede, alguém está com sede? Todo mundo ficou com sede, e foram até o poço. Eu quero que você imagine a cena agora, 12 homens mais um. O que eu disse? Porque eu me recuso a falar o resultado de 12 mais 1. 12 mais... Você entendeu ainda? Só quem é inteligente vai entender. 12 mais 1 ficaram ao redor daquele poço. É os 12 discípulos, mais Jesus. Está os 12 com Jesus olhando para dentro do poço, escutando barulho de águas vivas, sentindo o cheiro daquele lugar molhado. E de repente Jesus diz assim, meninos, eu estou com sede, vocês podem me dar um copo d'água? Aí começa o problema. 12 homens ao lado de Jesus, nenhum deles tinha uma xícara, não tinha um copo, não tinha um balde, onde lá um cântaro, e eles não puderam matar a sede de Jesus, mas Jesus não queria deixá-los constrangidos. Então Jesus diz assim para eles, aqui na frente tem uma cidade, a cidade de Sicar, vocês acelerem o passo, entrem na cidade, preparem um lugar para que a gente possa pousar, preparem água para lavar os meus pés, para beber e comida, e eu sigo vocês depois. Pelo que eu entendo da história, um discípulo ficou ali, João. Como é que o senhor sabe disso, pastor? João é o único que escreveu a história, então João assistiu em loco. Os outros 11 foram para a cidade. Jesus sentou em cima de uma pedra, debaixo de um zimbro na frente do poço, e os discípulos dele foram embora. Quando eles já estão longe assim, de uma longitude que, quando olha por cima dos ombros, já não vê mais Jesus, eu imagino o diálogo deles, dizendo, gente, a gente precisa melhorar a nossa fé. O homem dá tudo para nós, ele dá milagre, ele multiplica pão, peixe, ele mostra show para nós, ele cura paralítico, ele ressuscita morto, ele arruma um lugar para a gente dormir, e o dia que ele pede para nós um copo d'água, a gente não consegue dar um copo d'água para ele. Se ele pedisse picanha, eu entenderia a luta. Se ele pedisse Coca-Cola, mas ele queria só um copo d'água. E nós, os discípulos dele, não conseguimos dar água. E detalhe, a água estava ali, pertinho. Aqui eu aprendo uma coisa linda sobre cultos. Pergunte o quê? Quando você vem para o culto e Jesus está ali na reunião, não basta estar no culto, você tem que estar no culto preparado, porque tudo pode acontecer em alguns momentos. Tem gente que acha assim, não, eu estou na igreja, já está bom. Não está não, porque entrar na igreja qualquer um entra. Aleluia! Até cachorro entra na igreja. Fizeram até uma piada, por que o cachorro entrou na igreja? Que a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Eu quero ver você entrar no culto preparado. Pastor, como é que entrar no culto preparado? Com certeza, não vou olhar senão eu entrego. Não é como essa irmã e esse irmão estão me olhando aí não. Me olhando com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. A criatura está num culto onde o nosso Deus está vivo. Não é no velório, não é na missa, com todo respeito às missas. É um culto a um Cristo que está vivo, caminhando entre nós, batizando com o Espírito Santo, renovando os corações, curando os enfermos. Ouvimos agora um testemunho da irmã que estava com predileção de um câncer e não está mais. E aí você ainda continua me olhando com esse olho seco, parecendo um de sapo que morreu no dia de enchente. Diz que é pentecostal, mas está me olhando com essa boca travada, por quê? Essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse beijo de concreto. Tem algum pentecostal aqui? Então reage, pelo amor de Deus. Não basta estar ao lado dele, tem que estar ao lado dele e preparar. Os discípulos estavam com ele, estavam na frente do milagre e não puderam beber água. Aí eles estão andando, conversando, no sentido contrário vem vindo uma mulher. Quando ela passou por eles, eles esperaram um pouquinho, eu tenho certeza que os 11 olharam para trás. Não foi para cobiçar a mulher, fique em paz. Aquela mulher usava uma burca que deixava só os olhos dela de fora, era uma roupa comprida. O que chamou a atenção foi o cinto que ela usava, porque o cinto identificava ela como samaritana, e no ombro dela ela tinha um cântaro. Quando eles viram cinto, samaritana, cântaro, Jesus com sede, eles até falaram, não, isso ele não vai fazer. Ele é judeu, pisar, tudo bem, mas conversar com o samaritano, tenho certeza que ele não vai fazer.
Sabe qual foi a sua? Chegava no poço. Ela morreria apedrejada. Alguém lembra da conversa dela com Jesus? Busca o seu marido, mulher. Não tenho marido. Disseste bem. Você teve 5 homens. O que você tem agora? É adultério, mulher. Ai, Jesus. Se eles soubessem disso, eles teriam matado ela. Então eu quero que você imagine a cena. Indo para a cidade, 11 homens. Amém? 11 discípulos. Amém? 11 discípulos que vão ser apóstolos. Amém? 11 homens escolhidos por Deus a dedo. Amém? 11 homens especiais. Amém? 11 homens em que a nossa fé está estabelecida. Amém? Pois bem, indo para lá 11 santos, e vindo de lá para cá uma prostituta. Uma prostituta de luxo. Porque se ninguém matava ela sabendo que ela era adúltera, é porque ela era amante de alguém muito importante. Pessoas importantes, ninguém toca no que é deles. 11 santos indo, uma prostituta vindo. Escute com alma. 11 santos não puderam matar a sede de Jesus. Mas a prostituta, vem com um cântaro nos olhos. Arrepia até a nuca. Às vezes a gente está no culto e a gente vê um monte de crente que está na igreja desde a época de Noé. Alguns não são tão velhos, é claro, mas pisaram no barro que sobrou na terra depois do dilúvio. E eles passam o culto inteiro assim. Aí no mesmo culto entra uma pessoa lá do tráfico, lá da bandidagem, lá da zona do Baixo Meretriz. No mesmo culto que aquele crente que está ali há muito tempo está com a cara feia, essa pessoa começa a chorar. Ela começa a perguntar para mim: você contou minha vida para aquele homem lá? Você contou? Não, como é que aquele homem lá que está pregando sabe toda a minha vida? E a pessoa no final do culto se entrega para Jesus, e ela chega dizendo para os amigos no dia seguinte: eu nunca participei de uma reunião tão diferente. Tinha algo lá dentro que me arrepiava. Mas detalhe, a pessoa não era crente e estava sentindo Deus. Aí o crente que está aqui dentro não sente. Tem alguma coisa meio esquisita, não tem? Os 11 santos não puderam matar a sede de Jesus, mas aquela prostituta tinha poder de matar a sede de Jesus. Quem é que pode me explicar isso? Ah, Jesus, isso é uma meditação para outra vez que eu voltar. Eu sei que a mulher chegou no poço. Quando ela viu Jesus sentado na pedra e viu João em pé, ela se apavorou. A roupa de Jesus deixou ela com medo. Jesus era um doutor da lei, era um profeta, usava uma estola sacerdotal branca, e a mulher sabia que branco simbolizava Deus. Ao saber disso, a mulher sabia que se ele era um homem de Deus, ele podia ser um profeta. E se ele soubesse da vida dela, ela olhou para João, sabia que João era discípulo dele, e ele falasse para o discípulo: mata apedrejado, ele mataria na hora. A mulher ficou com medo de Jesus. Então ela ajoelhou, tirou o cinto, uma corda debaixo do cinto, o cântaro do ombro, amarrou o gargalo do cântaro, soltou o cântaro dentro do poço, içou o cântaro, levantou ele, o cântaro sai com água cristalina, água transbordando. Ela põe o cântaro no lado, ela vai desamarrar o gargalo do cântaro, ela vai fazer tudo muito rápido para ela ir embora dali, porque a vida dela está sob ameaça. Era para terminar em silêncio, mas não terminou. O homem de branco sentado na pedra falou assim com ela: ô moça, ô senhora, me dá um pouquinho dessa água, porque eu tenho sede. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Aquela mulher perdeu a maior chance da vida dela. Como assim, pastor? Imagina, nós não devemos negar água nem para um animal. Porque água não é alimento, água é elemento. Eu não bebo água para viver, eu bebo água para sobreviver. 70% desse corpinho aí do seu lado é feito de água. 77% do nosso cérebro é feito de água. Sem água a gente não vive. Vivemos mais tempo sem comer do que mais tempo sem beber. Porque a água é vida. Não devemos negar água para ninguém. Imagine negar água para o dono de todas as águas. Ao invés da mulher dar água, ela ataca Jesus. Como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Isso aqui choca, porque na língua original grega em que foi escrito, a mulher está atacando Jesus. Ela está tocando em 2 pontos sensíveis. Ela está tocando
na masculinidade dele e na religião dele. Como sendo tu homem, ele está dizendo, nenhum homem que tem respeito conversa com uma mulher que não é sua. Ela está achando que Jesus é um safado. Ela está achando que Jesus está puxando conversa para levar ela para a cama. Por que ela pensou isso? Porque todo homem que cruzou o caminho dela arrastou ela para a cama. E aquele homem era um religioso ainda. Aí ela não aguentou. Como sendo tu homem judeu. Os judeus naquela época eram chamados de hebreus. E ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá. Quando ela falou judeu, ela olhou para a roupa dele, líder da religião judaica, do judaísmo. E ela está dizendo, como você, membro de uma religião, doutor da lei da religião, sabendo que samaritanos e judeus não conversam, vem falar comigo. A mulher arriscou a vida dela naquele dia. E isso mexe comigo. O que levou essa mulher a arriscar a vida dela? Porque tem dois judeus ali, um deles é um doutor da lei. Se Jesus fala para João, mata, João matava na hora. E eu acho que quando ela atacou Jesus, João começou a olhar para o chão procurando pedra e pau. Fala, Jesus, fala que eu mato. Fala que eu acabo com a vida dessa mulher que está atacando o meu líder religioso. Mas a pergunta que fica é, por que ela fez isso? Pergunte para mim, por que, pastor? Por que, pastor? Digo eu, não a Bíblia. Penso que naquele dia ela acordou pela manhã, tocou do lado esquerdo ou direito da cama, procurando o amante dela. E o amante não estava mais ali. Ele usou ela aquela noite, como todas as vezes fazia. Ela olhou em cima da mesinha de madeira, estava lá o dinheiro. Aquilo era o que ela valia para ele. Ela deve ter sentado na cama e imaginado, meu amante está agora nos braços da esposa, cuidando dos filhos dele. Ela reavaliou a vida dela e ela chegou à seguinte conclusão: isso não é vida. Todo homem que cruzou meu caminho arrancou um pedaço de mim. Todo homem me usou. E eu vou terminar minha vida desse jeito, sendo só um objeto. Parece que naquela manhã ela fez uma oração ao Deus dos samaritanos, que era o mesmo Deus dos judeus. Faço uma aliança contigo. A partir de hoje, nenhum homem mais toque em mim, seja ele quem for. Justo naquele dia ela vai para o poço. Justo naquele dia no poço tem um líder religioso, mas não era samaritano, era judeu. E o líder religioso resolveu pedir água para ela, mas ela deve ter feito o voto. Ela disse, eu morro, mas ninguém mais me usa. Cansei de ser usado, não vale a pena viver uma vida e ser usado. Cansei, eu morro, mas ninguém me usa. Então ela ataca Jesus. Como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela estava disposta a morrer. João está lá, louco, olhando para o chão. Fala, Jesus, fala que eu pego uma pedra e mato ela agora. E ao invés de Jesus matar a mulher, Jesus fala assim para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Eu não sou como todos os homens que querem te levar para a cama. Eu sou diferente. Ah, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, mulher, você me pediria água e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Palavras têm poder. Aquela mulher levantou a cabeça e mudou a forma de tratamento com Jesus. Lembra do que ela falou para Jesus? Como sendo tu, homem judeu. Olha o que ela diz para Jesus agora. Mas, Senhor. Deixa a palavra. Primeiro, como sendo tu, safado, falso, religioso. Aí Jesus disse, se tu soubesses quem sou eu. A palavra entrou dentro dela e mudou a mente dela. Ela diz, ele não é igual aos outros. Aí ela se curva e diz, mas Senhor. Só chama alguém de Senhor quem reconhece que ele é maior do que ela. Primeiro ela disse, homem judeu. Agora ela diz, Senhor. Que mudança é essa? A Bíblia Sagrada vai contar para nós que uma palavra branda aplaca o furor, enquanto uma palavra mais aguçada ela desperta a ira. A mulher veio com ira e Jesus respondeu com mansidão. A mulher veio com pedras e paus e Jesus foi com ela com amor.
E depois que eu disse, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria uma água, e eu tenho água para dar, que quem bebe dela nunca mais tem sede. A mulher ficou curiosa, pergunte por quê? Ela tinha que andar todos os dias 25 minutos a pé para buscar um galãozinho d'água e voltar para casa. Aí Jesus disse que vai dar para ela uma água que ela nunca mais vai ter sede. Então ela diz, mas Senhor, o poço é fundo e tu não tens como tirar água do poço. Era tudo que Jesus queria, abrir uma oportunidade para conversar com ela. Jesus levanta da pedra, vai perto dela, ela ainda está ajoelhada. Ele olha dentro do poço e diz, é verdade, o poço é fundo, nem os meus discípulos conseguiram tirar água dele, e eu também não tenho como tirar água, mas a água que eu vou te dar não está aí. Eu estive lá, pessoalmente, 10 quilômetros ao redor desse buraco, não tem uma gota d'água, não tem rio, córrego, não tem lagoa, não tem nada, é aquele buraco no meio da areia, não tem nada. Aí Jesus diz, a água que eu vou te dar não está aí. A mente da mulher viaja 10 quilômetros assim, se não está aqui, onde é que está essa água? Aí Jesus, deixa eu te mostrar. Jesus abre os braços e diz, eu sou a fonte da água. Quem bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede. Alguém que já bebeu dessa água? Quem já bebeu da água da vida? Então, por favor, melhora o seu jeito de cultuar. Não fica aí desse jeito não, perna cruzada, braço cruzado, mascando essa desgraça desse chiclete, mexendo no celular. Se você beber dessa água, adore o dono da água, porque ele está aqui. A rocha de Meribá ainda está. É muito lindo tudo isso, né? Eu aprendo duas coisas aqui, porque eu tenho 3 minutos para terminar. Duas coisas eu aprendo. Pergunte o que, pastor? Primeiro, você não sabe o que Deus é capaz de fazer em 1 horinha de culto. Em 1 hora Deus pode mudar a sua vida da água para o vinho. Lembra que eu disse que eu fui lá? Eu fui até as ruínas da cidade de Sicar, porque não tem mais cidade, só tem ruínas. Das ruínas da cidade de Sicar até o poço, 25 minutos a pé. A mulher saiu de casa e andou 25 minutos. Chegou no poço, aí eu fiz todo o exercício, ajoelhei, fingi tirar alguma coisa daqui de baixo, fingi pegar um cântaro, amarrar, fingi soltar a lança, eu fui cronometrando tudo. Aí eu fingi um diálogo com o homem ali, a minha brabeza, ele falando comigo, calculei, não deu 15 minutos. Estourou em 15 minutos o diálogo de Jesus com a mulher, todo aquele trâmite. 25 para chegar, 15 para conversar com Jesus, 40 minutos. Aí a Bíblia diz que a mulher voltou para a cidade sem o cântaro. Pergunte por quê? Ela voltou correndo. Não dava para carregar o cântaro. Lá fui eu correr. Cheguei lá nas ruínas com a língua para baixo, assim, quase morrendo. Falta exercício físico, eu não vou para academia, no inferno. Cheguei lá quase morrendo, olhei para o relógio, 20 minutos cravado. Economizei 5 minutos correndo. 25 para vir, 15 para conversar, 20 para voltar, 60 minutos. 60 minutos é igual a uma hora. Olha o que Jesus faz em 1 hora. 1 hora atrás, aquela mulher era só uma prostituta de luxo. Ela saiu, as pessoas diziam, Shalom, ela virava as costas e dizia, lá vai a quenga. Shalom, Shalom, lá vai a destruidora de lá. Já teve 5 homens, até agora não é dela. O que você está falando? Não, Shalom, Shalom. 1 hora atrás, ela era só uma prostituta. 1 hora depois, ela é a maior missionária do Novo Testamento. Missionária! Como assim, pastor? A Bíblia diz que ela voltou correndo para a cidade, ela não foi para a casa dela, ela não foi falar com a vizinha, ela saiu no meio da cidade gritando, encontrei o Messias, encontrei o profeta, encontrei o homem de Deus, ele está usando roupa branca, ele revelou a minha vida, ele falou dos meus pecados, ele perdoou os meus pecados. A Bíblia diz que a cidade inteira voltou ao poço, ou foram ao poço. A mulher
mulher permaneceu na cidade, em prantos. A Bíblia diz que Jesus fez um culto naquele poço e pregou para a cidade inteira. Não foi uma casa, um vizinho ou um bairro, a cidade inteira. Depois que termina o culto, a cidade volta. O povo entra na cidade, nas ruas, a mulher está sentada no meio fio ainda chorando. Aí alguém vem dar o testemunho: mulher, agora nós cremos. Não porque você só pregou para nós, agora a gente crê porque os nossos olhos viram que ainda existe profeta em Israel. Aproveite o culto, aproveite essa união do culto. Não fique aqui filosofando, não fique olhando se o pastor tem gravata, se ele está sem gravata, se a irmã que cantou desafinou na segunda estrofe, se o músico, o baterista parecia uma lula, ele só tem 2 braços, parece que tem 8 às vezes. Não fique reparando em detalhes, perceba que a presença dele, cara, você tem que ser. Vai acontecer um milagre na sua vida depois dessa noite. Jesus não te trouxe aqui só para rever um velho pregador. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu ainda posso te surpreender. Eu posso mudar a sua vida. Você pode ter entrado caído por aquela porta e nessa noite voltar para casa com o dom da palavra. Você pode ter recebido agora o dom da profecia. Você pode receber o batismo do Espírito Santo, a cura divina. Alguém crê que ele faz isso? Então dá mais um grito de glória a Deus. Vou passar 5 minutos. Talvez eu tire 5 minutos, eu preciso falar. Segunda coisa que eu aprendo, pergunte o quê? Sentado naquela pedra estava Jesus. E Jesus pediu água para aquela mulher. Aquela mulher era uma pecadora. E Jesus é Deus. Amém? Amém. Quem está pedindo água para a mulher? O homem ou Deus? Boa pergunta, não? Sentado na pedra está Jesus. Quem está pedindo água para a mulher? O lado humano de Jesus ou o lado divino de Jesus? Não dá para separar, né? Jesus não era meio homem e meio Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Então Deus me deu uma palavra aqui que é emocionante. Ele falou para mim: filho, eu tive que fazer isso. Eu tive que, como Deus, olhar para a criatura que carregava o pecado mais sujo de todos e falar para ela: mata a minha sede. Porque às vezes os santos não conseguem matar. Deus estava com sede. Pastor, Deus é dono de tudo, isso é uma heresia. Como pode Deus ter sede? Deus pode tudo, mas tem coisas que mesmo podendo Ele jamais fará, porque contraria a sua própria natureza. Por exemplo, Deus não pode ir para frente do espelho e olhar e dizer assim: eu me amo, eu me adoro, glórias para mim. Não tem graça. Que graça tem a senhora passar 6 horas naquele cabeleireiro bendito, botando aqueles ferros aqui para mudar a cor do cabelo, que eu sei como é que funciona esse trem. Fica lá, sofre igual sovaco de aleijado. Duro que não pode falar mais isso. Eu sei processar. Não, vou consertar. Sofre mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Aí chega em casa, o marido entra da senhora assim, ó. Aí ele olha: tá tudo bem com você? A senhora pega assim. Aí ele diz: é torcicolo? Ela diz: alô, cabelo. Ah, eu tinha notado. Falso. Do que adianta você comprar uma roupa nova e chegar perto dos seus amigos com a etiqueta pendurada? Pessoal, a etiqueta, acabei de comprar. Você chega perto de uma rodinha, todo mundo chega perto de você: não pisa no meu pé, não. Ninguém está nem olhando pro seu pé. Não pisa não, só para o povo ver, não tem graça. O legal é alguém olhar para você e falar assim: nossa, você está diferente. Do que adianta emagrecer e andar com a camisa escrita aqui: pergunte como foi. Aí aqui atrás: Herbalife. Mas não vira. O legal é alguém olhar e notar que você está diferente. Do que adianta ser Deus se não tem ninguém para dizer: tu és Deus, tu és Criador, tu és eterno, tu és majestoso. Nessa história eu aprendo que Deus nos criou para matarmos a sede dele. E de repente o milagre que você precisa está exatamente atrelado a isso. Leve para sua casa esta palavra.
Adore a Deus quando tudo está bem. Mas adore a Deus quando tudo está ruim. Adore a Deus quando tem tudo. E quando está faltando tudo, adore também. Arrume a força de Jó para dizer: perdi quase tudo. Saúde, filhos, casa, riqueza, amigos, até minha esposa. Mas eu não perdi a minha fé. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Fique de pé comigo. Você